Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje gravaremos um vídeo para o canal do Igor. O nosso tema é do Setembro Amarelo. Hoje vamos falar sobre a cura da doença emocional chamada medo. Você tem medo? Eu tenho certeza que sim. Mas qual é a raiz desse medo? Você já se perguntou? A palavra de Deus nos mostra em Gênesis capítulo 2 que o homem foi colocado por Deus no Éden para cultivar e guardar. E Deus deixou só uma proibição para ele. Falou: o dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E o homem ficou com isso na mente dele. E após Deus dar essa ordem, ele tirou a Eva de dentro dele. O texto bíblico fala que tirou Eva de dentro, colocou Adão para dormir, né? E tirou Eva e apresentou a ele como a sua companheira, né? Tem algumas pessoas que falam que o homem estava muito alegre e Deus resolveu acabar um pouco com a alegria dele. Isso aí não vem ao caso. E eles estavam ali no jardim, na perfeita comunhão com Deus, vivendo em unidade com o Senhor, em alegria, porque o Éden é o lugar de delícias. E chegou o momento que a serpente entrou nesse jardim. E quando a serpente entrou nesse jardim, ele tentou convencer a Eva de comer do fruto proibido. E acabou convencendo ela, né? Usou os argumentos que eles seriam igual a Deus, mas nós sabemos que isso não é verdade. Que a maior razão do pecado é quando nós queremos ser igual a Deus, mas porque Deus é único, ele pune essa motivação do coração de querer se vangloriar, querer ser maior, querer ser o melhor, querer ser o único. E por isso o pecado é punido, por isso que Deus sentenciou o pecado. E depois que Adão pecou, e Eva pecou juntamente com ele, ela comeu do fruto, deu para Adão, Adão consentiu, comeu do fruto também. O primeiro sinal que eles perceberam que estavam nus. A inocência deles foi tirada quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles teceram folhas de figueiras para cobrir sua nudez. No segundo momento, Adão percebeu que Deus estava andando no paraíso. Adão conhecia os passos de Deus. E ele se escondeu atrás das árvores. E Deus chamou, falou assim: Adão, onde você está? E Adão falou assim: eu percebi que eu estava nu, vi o Senhor andando no paraíso, eu tive medo e me escondi. Essa é a primeira referência à palavra medo na Bíblia. Medo de Deus. Adão estava com medo de Deus. Aí você me pergunta: Igor, por que Adão estava com medo de Deus? Adão estava com medo de Deus porque Deus já tinha sentenciado à morte quem comesse do fruto proibido. E quem que estava no paraíso? Era só ele e Eva. Só que a sentença estava sobre Adão. Deus falou isso para Adão primeiramente. Depois que ele formou Eva e depois que Eva pegou o fruto proibido. Mas Eva também sabia, porque durante a tentação Eva falou para a serpente que Deus proibiu eles de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Eva também sabia, o que nos leva a inferir que Adão falou para Eva sobre isso, ou mesmo Deus falou para ela também. Então já havia uma sentença de morte sobre o pecado, sobre a desobediência. Então nós podemos entender que a raiz do medo começa com a desobediência a Deus. Nós sabemos que o medo em si, ele é um estado de consciência que a pessoa fica alerta quando ela percebe um perigo iminente que ameaça a sua própria vida ou a vida de alguém que ela ama. Nesse caso específico de Adão, ele percebeu Deus como uma ameaça, porque Deus já havia sentenciado o pecado à morte. Só que aí eu te pergunto, Adão ele caiu e morreu como se tivesse comido uma fruta envenenada? Na hora? Não. O pecado ele não age dessa forma. Mas nós podemos perceber ao estudar a Bíblia que teve algumas consequências. Uma das maiores consequências do pecado de Adão é que ele deixou de ser eterno. Ele passou a ser mortal. Ele viveu 930 anos, tinha uma longevidade, né? Você vê por aí alguém vivendo 900 anos? Não vemos isso. Isso faz parte do passado. Após a queda de Adão, teve outros homens que viveram muito. Mas se você for estudando a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, quando mostra que a iniquidade multiplicou na terra, Deus limitou
a idade do homem a 120 anos. Então depois do dilúvio, o homem passou a viver até mais ou menos 120 anos, um pouco mais, um pouco menos, ficou numa média de 120 anos. Quando a gente chega em Salmos, o salmista Davi diz que a vida do homem é 70 anos, se tiver muito vigor, 80, o que passar disso é enfado e canseira. Então a média de idade do homem hoje é 80 anos. Às vezes ele vive um pouco mais, tem uns que são mais vigorosos, vivem 100 anos, outros um pouco menos. Isso depende muito de como ele cuida da sua saúde. Então nós percebemos que uma das consequências do pecado, o homem, o seu corpo físico, ele perde a longevidade. E perdeu drasticamente, né? Porque cair de 900 para 70 anos é uma consequência absurda. Então uma das principais raízes do medo é o homem se sentir inseguro e com falta de proteção. Hoje na nossa sociedade moderna, o homem ele sempre busca isso, segurança e proteção. Por isso que nós vemos aí as pessoas querendo casas muito mais equipadas com segurança eletrônica, todas essas situações, pessoas querendo viver em condomínios fechados. Isso é uma consequência do medo, que as pessoas não estão vendo Deus como um pai mais, estão vendo Deus como um juiz. Pessoas que estão se sentindo ameaçadas por Deus, esse é o grande problema. Mas aí você me pergunta, Igor, como que a gente pode resolver esse problema? Quando nós podemos nos reconciliar com Deus? Lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E que o medo pressupõe castigo. Mas o verdadeiro amor, aquele que tem medo, ele não foi aperfeiçoado no amor. Porque o amor é quando a pessoa recebe a Cristo no seu coração. É a ação da obra redentiva de Deus através de Cristo. Deus sabe que o homem pecou, Deus sabe que o homem merece a morte, mas mesmo assim Ele criou um plano de redenção para se aproximar novamente do homem. Porque o homem, quando pecou no Éden, ele morreu espiritualmente. Como que eu posso te explicar isso? O homem ele tem três partes. Ele tem o corpo, essa parte física, tem a alma vivente que recebeu o fôlego de Deus quando Deus assoprou naquele boneco de barro o seu fôlego de vida, o espírito de vida, e o homem se tornou alma vivente. A alma, quando você vai pegar no original do grego, significa aquele que deseja. Então o homem é formado de muitos desejos. O homem, na sua alma, ele tem intelecto, ele tem sentimentos, ele tem desejos, tem vontades. Então a alma humana foi criada para isso. Mas o principal anseio da alma humana é estar na presença do Senhor, é se relacionar com o Senhor, se satisfazer dele. Mas com o pecado, com a desconexão com Deus, com a morte do espírito humano, porque o espírito humano que reconhece a Deus como Pai. Se o espírito humano estiver morto, a alma não reconhece a Deus como Pai, ela reconhece a Deus como juiz. E esse foi o grande problema que aconteceu no Éden. E grande parte da humanidade vive debaixo dessa sentença do pecado. As pessoas vivem inseguras, vivem com medo. E também em decorrência de diversos traumas que elas sofreram da vida, que pioram essa situação. Voltando para o texto de 1 João capítulo 4, versículo 18. O amor de Deus, ele se manifesta através de Cristo. Nós podemos colocar aí como uma relação também o texto de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17 fala que Deus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Então, aquele que recebe a Cristo no seu coração, ele é aperfeiçoado no amor, ele recebe o amor de Deus, ele recebe a redenção. Mas para você receber, você precisa crer no nome de Cristo. E para você crer no nome de Cristo, o que significa crer? O crer significa primeiro reconhecer a sua condição de pecador. Fala: eu errei, eu pequei contra Deus, eu desobedeci a ordem do Senhor. Eu peco, eu desobedeço ao Senhor. Eu não quero viver diante do Senhor. Eu estou divorciado de Cristo. Estou divorciado de Deus, do Deus Pai. Mas eu me arrependo e quero voltar ao caminho da intimidade. E através de Cristo eu posso voltar a esse caminho da intimidade. Quando você volta a esse caminho da intimidade,
Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então você passa a ser alvo do amor de Deus. Você deixa de ser alvo do juízo de Deus e passa a ser alvo do amor de Deus. Então por isso, quando você recebe o amor de Deus, o medo sai do coração. Porque quando você não tem o amor, você tem o medo. Você tem o medo da sentença que Deus ordenou sobre o pecado. O decreto divino é: aquele que pecar, esse morrerá. Morte espiritual. Mas a redenção em Cristo Jesus é: todo aquele que recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quando nós cremos e recebemos o Senhor em nosso coração, Deus expulsa fora todo o medo. Todas as consequências do medo que nós conhecemos na modernidade, nós poderíamos estudar muito, nós poderíamos ir aos livros, conversar com especialistas, nós saberíamos muitas raízes do medo, em traumas emocionais, em abandono, em questões assim muito particular das pessoas, mas a principal raiz está no espírito humano. Quando o espírito humano está morto, a alma está insegura e indefesa, e ela não consegue reconhecer Deus como Pai. Então nessa manhã é a oportunidade de você reconhecer a Deus como Pai. Você reconhece a Deus como Pai quando você se arrepende dos seus pecados e crê no Evangelho de Cristo. Você reconhece que você está divorciado de Deus, que você precisa voltar ao caminho do arrependimento e voltar ao caminho da cruz. Aí nós podemos também usar a história de Lucas 15, perdão. Nós podemos usar a história de Lucas 15, quando o filho pródigo sai da presença do pai, pega aquilo que faz parte da sua herança e vai embora e gasta com todos os seus bens e acaba numa situação deplorável, tendo que comer comida de porco. Aí ele relembra, fala assim: na casa de meu pai, os empregados do meu pai não comiam dessa comida e eu estou comendo. Eu vou voltar para a casa do meu pai e quando chegar lá eu vou falar: pai, eu não sou digno de ser chamado como um dos seus escravos, como seu filho. Trate como um dos seus escravos. Quer dizer, ele não via dignidade no que ele fez. Ele tinha medo do pai dele. Quando ele chegasse lá, o pai dele ia julgá-lo. Ele tinha esse medo no coração. Mas quando ele chegou e ele declarou para o pai, falou: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-de como um dos seus escravos. Aí o amor do pai abraça ele. O pai vem e abraça ele e fala: tragam o melhor bezerro. O meu filho que estava morto reviveu. Aquele que estava perdido foi achado. Então esse é o amor do pai. O amor do pai quer lançar fora todo o medo que está no seu coração. Seja qual a situação que você passou na sua vida, o amor de Deus quer te alcançar hoje e lançar fora todo o medo. Então essa é a mensagem que a gente tem para deixar para vocês, meus amigos, meus ouvintes, todos que vão ouvir essa mensagem no canal. E eu peço que você compartilhe ela com todas as pessoas que você conhece, para que essas pessoas entendam que o amor de Deus lança fora todo medo. Que você não precisa ver Deus como um juiz, você tem que ver Deus como um pai. Porque se você vê Deus como pai, você é alvo do amor de Deus. Então compartilhe essa mensagem, abençoe as pessoas com essa mensagem. Nós estamos aí finalizando o mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, o mês que é de prevenção ao suicídio. E nós sabemos que o medo é uma das causas que leva a pessoa a pensar no suicídio, mas isso é um processo longo, um processo que vai deteriorando a pessoa vai se fragmentando na sua alma, nas suas emoções, os traumas vão causando dor na alma da pessoa. Esse processo muitas vezes leva a uma depressão, uma tristeza profunda, uma melancolia, e a pessoa vê essa situação como do suicídio, né? Vê como a única possibilidade dela é se matar e acabar com isso. É uma pessoa, eu vi uma vez uma ilustração e eu achei muito interessante. O suicídio, a pessoa não pensa nisso porque ela quer simplesmente acabar com a vida. É porque ela está em desespero. Pensa numa pessoa dentro de uma casa em chamas. Ela não vê saída e ela se desespera. Eu acho que essa é a imagem maior de uma pessoa que está pensando em suicídio. Ela vê que a sua alma está em chamas, tudo está acabando para ela e ela precisa de ajuda. Se você conhece alguém que está numa situação dessa, ajude ela, fale do amor de Deus para ela. E se você está nessa situação,
eu te digo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo do juízo, o medo da morte. Se você se abraçar com Jesus, se você colocar a sua esperança em Jesus, com certeza a sua vida estará segura nele. Tudo bem? Eu desejo a todos uma ótima manhã, que Deus nos abençoe e não se esqueça de ajudar a pessoa que está do seu lado. Um abraço.